qual a diferença entre dificuldade ou transtorno de aprendizado? Então, no vídeo de hoje eu quero passar para você, terapeuta infantil, alguns pontos importantes para você pensar nessa diferença entre dificuldade ou transtorno. Eu sei que essa é uma dúvida muito latente por aí entre profissionais em saber diferenciar quando é uma dificuldade ou quando é um transtorno, principalmente relacionado à aprendizagem. Antes de tudo, eu quero trazer aqui para você que TDAH não é transtorno de aprendizagem, ok? Eu falo isso porque eu recebo muitas mensagens lá no Instagram de profissionais que falam que transtorno de aprendizagem se enquadra e por exemplo, entra o TDAH. E não, gente, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno de aprendizagem também é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? TDAH não está dentro de transtorno de aprendizagem, ok? Mas aqui eu quero trazer essa diferença para você e te mostrar por que você, terapeuta da infância, não só psicólogo, mas também psicopedagoga, principalmente você psicopedagoga, precisa entender essa diferença entre dificuldade e transtorno, para você conduzir da melhor forma a tua avaliação, para você fazer um levantamento de hipótese ou não de maneira adequada. Então vamos começar pela dificuldade. A dificuldade é algo passageiro. A criança não nasceu com isso, talvez por algum momento da sua vida, por questões biológicas, fatores ambientais, sociais, emocionais, desencadeou uma dificuldade de aprendizagem. Talvez por um luto, talvez por uma perca, igual eu falei, talvez por questões de conflitos familiares, uma separação, um trauma, uma mudança de escola, uma troca de professor, enfim, por questões ali daquele momento vai ter um impacto na tua aprendizagem. E aí entra a dificuldade, sendo algo passageiro. Então a criança tá ali, surgiu uma dificuldade em algum aspecto na sua aprendizagem. E aí com intervenções, não muito extensas, a criança vai superar essa dificuldade. Então a dificuldade é algo passageiro, não vai estar com essa criança, com esse indivíduo ao longo da sua vida. Diferente do transtorno. O transtorno tem relação com algo neurológico. Então a criança tem acesso a essa dificuldade ao longo da sua vida, não é algo que a criança teve um trauma e o trauma desenvolveu um transtorno de aprendizagem. Não. Por que só na maioria dos casos, tá? Quando a criança está num processo de alfabetização mais latente, que se percebe esse transtorno e aí procure-se especialmente um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, porque é quando as questões de aprendizagem ficam mais latentes, mais exigentes, tá tendo uma maior exigência social, escolar, maiores demandas cognitivas para essa criança, e aí é onde a professora, principalmente, vai observando dificuldades, talvez em questões de leitura escrita, na matemática, na grafia, na motricidade, na atenção. E aí ela vai encaminhar, vai comunicar à família e a família vai procurar um profissional especializado para fazer a avaliação. Então é por isso que no contexto escolar, principalmente nessa fase de alfabetização, que é onde fica mais latente, porque é onde a criança começa a entrar em conflito com essas atividades e demandas que vão sinalizar essas dificuldades. Talvez antes ninguém havia percebido, porque não tinha essa exigência ambiental, essa exigência escolar em relação a essas habilidades. Mas agora está tendo essa maior exigência e a criança se coloca ali nesse ambiente que ela se vê com dificuldade. E aí é onde começa a ter maior demanda de casos para avaliação. Então entenda que o transtorno não é passageiro. E o transtorno também não tem tratamento, uma cura, vai ter um processo de intervenção para melhoria. Então a criança vai para o processo de intervenção, talvez ela precise também de uma intervenção com terapia para questões emocionais, talvez esse transtorno de aprendizagem talvez está desencadeando questões emocionais para essa criança e aí ela precisa da terapia como um complemento. Então ela precisa de psicopedagogo,
ela precisa talvez de um psicólogo, ela precisa talvez de uma fono, se for algo que está impactando a tua linguagem, tá? Então, isso que você precisa entender, a dificuldade é passageira, o transtorno não. E também não tem um tratamento, a criança vai tomar um remédio e vai ser curada. Não, tem sim remédios, tem tratamentos, intervenções medicamentosas, mas não tem essa cura. E quando tem a intervenção medicamentosa, tem que ter a terapia psicopedagógica ou psicológica junto, tá? Porque o remédio por si só também não vai fazer milagre. E por que é importante você, terapeuta da infância, tanto psicopedagogo como psicólogo, entender? Porque no processo avaliativo é crucial você ter essa clareza da diferença de um e outro para levantar uma hipótese ou não no final da sua avaliação, para você saber qual vai ser o processo de intervenção adequado para essa criança, para você saber se você vai ter que fazer um encaminhamento para outro profissional. Talvez você, psicopedagoga, levantou uma hipótese de transtorno específico de aprendizagem, mas você não fecha diagnóstico, porque psicopedagogo não fecha diagnóstico. Então você vai encaminhar talvez para um neuro, para fazer uma avaliação mais completa da área dele, para pensar se ele também dentro da área dele vai levantar essa hipótese, para depois todos os profissionais juntos fecharem um diagnóstico, tá? Então isso é muito importante você entender, principalmente no processo de avaliação. E no processo de intervenção, você precisa entender também para escolher as melhores estratégias, instrumentos para ajudar aquela criança na intervenção, se ela tem uma dificuldade ou se ela tem um transtorno. Você entender isso é importante para você saber como ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades que ela está com dificuldade no processo de intervenção. Também vai ser importante você ter essa clareza para você capacitar os cuidadores, orientar a família, orientar a escola. Talvez a escola precise de uma orientação sua, talvez a escola precise de uma adaptação de materiais para ajudar em sala de aula. Então você, terapeuta, tendo essa clareza, você consegue orientar com mais clareza e assertividade essas pessoas que também convivem com essa criança. Então, igual mencionei, famílias, cuidadores, professores. Talvez vai ser importante você entrar em contato com outros profissionais que, principalmente se for caso de transtorno, essa criança vai precisar de outros profissionais e você precisa entrar em contato com esses outros profissionais para vocês trabalharem em conjunto. Bom, então ficou claro para você a diferença de dificuldade e transtorno, né? Então agora não tem mais como errar. Se lembre de sempre retomar os seus referenciais teóricos se você está com dúvida. Nossa, estou com dúvida se é uma dificuldade, mas eu estou achando que é um transtorno. Então volte nos referenciais, busque auxílio de outros profissionais com mais experiência que você, para você conseguir fazer esse raciocínio e desenvolver aí essa avaliação da melhor forma. Então eu espero que de fato tenha te ajudado a fazer essa diferenciação. Curte aqui esse vídeo, comenta para eu saber que foi relevante para você e eu espero semana que vem você aqui no canal no nosso próximo Papo de Carreira, tá bom? Um beijo e até mais!